Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial, dando continuidade ao módulo 1, onde estamos analisando a teoria geral do direito empresarial. Nesta unidade, vamos estudar a atuação econômica organizada, o empresário e o estabelecimento empresarial. Dando início pela análise dos elementos do direito de empresa. Quando falamos em empresa, empresário, estabelecimento empresarial, estamos estudando e analisando os elementos do direito de empresa. A empresa é a atividade econômica organizada, exercida de forma profissional para o fornecimento de bens ou serviços, e essa atividade será executada por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, a partir da adoção da teoria da empresa, temos um conceito mais abrangente do que a ideia apenas de atos de comércio, que estava aí restrito à atividade comercial de troca, o comércio em si. Então, quando falamos em empresa, pensamos em outras formas de circulação de bens e serviços, e tudo pode sim estar caracterizado e incluso nessa ideia de empresa, e como tal, será submetida às regras do direito de empresa. Então, a empresa em si, ela abrange diversas espécies de atividade econômica. Então, não é apenas comércio. Daí a ideia de atos de comércio ser muito restrita. Abrange também prestação de serviços e também a indústria. O conceito de empresa, a partir dessa ideia de atividade econômica organizada para a circulação de bens e serviços, produtos, enfim, ela passa a orientar todo o regime jurídico empresarial. Então, com este conceito, nós saímos do direito comercial para adentrar ao direito empresarial, da teoria de atos de comércio para a teoria da empresa. E, como tal, o primeiro conceito importante também a ser traçado é o conceito de empresário. O empresário ele é um conceito legal, fixado no artigo 966 do Código Civil Brasileiro. E veja, é um conceito bem técnico e, ao mesmo tempo, bem completo. Por esse dispositivo, se considera empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Poderíamos resumir dizendo: empresário é aquele que exerce empresa, que atua na empresa, já que a empresa é essa atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Vejam, o Código Civil de 2002, ele não define a empresa, mas a gente extrai o conceito da empresa, né, no conceito de empresário. Por quê? O conceito de empresário, no conceito de empresário está implícito o conceito de empresa. Ok? Bem, aqui nós vamos então traçar algumas regras sobre o empresário. O empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Bom, o empresário, enquanto pessoa física, ele será chamado de empresário individual. Então, ele não é, porque ele não é uma pessoa jurídica, não tem ali um CNPJ, que ele deixa de ser empresário. Ele é sim, porém aqui ele é o empresário individual. Agora, se o empresário for uma pessoa jurídica, poderá desenvolver essa atividade por meio de uma sociedade empresária, então terei mais de um sócio, mais de uma pessoa física atuando, ou também existe a figura da sociedade limitada unipessoal. Okay? Vejam, então, o empresário individual é aquela pessoa física ou pessoa natural que exerce essa atividade empresarial profissionalmente, ou seja, é profissional, não é algo amador, é algo que ele extrai dali o seu sustento, muitas vezes tem domínio da técnica e tudo mais. E ele responde direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Tá? E para ser empresário, o indivíduo tem que estar no pleno gozo de suas capacidades civis. O que é isso? O Código Civil estabelece regras de capacidade do agente, tá? Que inclusive é um dos elementos, né, um dos requisitos
de validade de um negócio jurídico. Para celebrar um contrato, eu tenho que ter as partes. E essas partes elas devem ser capazes, ou seja, a capacidade, o Instituto da Capacidade. Tá? E quem tem capacidade para ser empresário? Será que toda e qualquer pessoa que queira pode ser empresário? Basta preencher apenas o requisito da capacidade civil prevista lá no artigo do Código Civil? Vejam, tá? De acordo com o Código Civil, não tem capacidade de ser empresário. Então, quem são as pessoas que não podem ser empresárias? O menor de 18 anos, a não ser que ele seja emancipado. A emancipação é um fenômeno que antecipa a capacidade civil para o indivíduo. E ela pode se dar, tá, em várias situações estabelecidas lá pela legislação civil, e, inclusive, uma das situações em que isso é permitido é emancipa-se para que o indivíduo possa se tornar dono do próprio negócio. Tá? O ébrio habitual. Quem é o ébrio habitual? É o alcoólatra. É claro que aqui, muitas vezes lendo, fala, nossa, mas quem é o alcoólatra? Definido por lei, que está proibido de ser empresário. É aquele indivíduo que todo dia está ali no bar da esquina tomando, né? Se embriagando. Vejam, para tanto, é necessário que haja, inclusive, uma situação jurídica definindo como tal. Às vezes, esse indivíduo ele pode ser até mesmo interditado em razão de ter a sua capacidade, por aquele momento, comprometida. Igualmente para os viciados em tóxicos, para o uso de drogas ilícitas, ou até mesmo drogas lícitas que causam dependência. Ou indivíduos que não podem exprimir sua vontade por algum momento, então são os indivíduos que às vezes estão em situação alguma doença, que são acometidos de alguma condição que não permitem essa expressão de vontade. O pródigo, quem é o pródigo? Pródigo, não tem a história do filho pródigo na Bíblia? O que aconteceu com ele? Ele pediu ao pai, né, que desse a parte da herança que lhe coubesse, e ele saiu para o mundo, gastou tudo, e depois ele volta sem nada. Então, quem que é o pródigo? O pródigo é um indivíduo que ele tem renda, ele tem patrimônio, porém ele gasta demasiadamente. Ele não tem controle dos seus gastos. Não é que ele investe, ele gasta, ele contrai dívidas a ponto de comprometer o seu patrimônio e comprometer a sua própria subsistência. E ainda os indígenas, conforme regulamentação própria por legislação. Esses indivíduos, eles não podem ser empresários individuais, sozinhos exercerem uma atividade econômica organizada, sozinhos terem aí a empresa, mas eles podem figurar como sócios, ou, dependendo do tipo de atividade, como acionistas. A única situação em que o indivíduo não pode ser nem empresário e também não pode atuar como sócio é a situação do incapaz, tá? Porque o incapaz, se ele tiver autorização judicial, ele pode sim figurar como tal. Vejam, para ser empresário, eu tenho que ter capacidade. E além de capacidade, eu tenho que preencher alguns requisitos. Requisitos esses que a doutrina elenca, né, faz uma sistematização à luz do que dispõe o artigo 966 do Código Civil. Primeiro deles, o profissionalismo. Então, atividade exercida de forma profissional, profissionalmente. O profissionalismo requer 3 características para dizer que é profissional e não um amador qualquer. Primeiro, habitualidade no exercício. Então, não é algo exercido de forma esporádica, não configura a sua atividade. Então, algo que é exercido de forma habitual. Pessoalidade. O empresário exerce pessoalmente a atividade empresarial. Vejam que ele também pode ter a contratação de terceiros, né, de empregados, prepostos, tudo que for necessário ao desenvolvimento da sua atividade. Mas ele também está ali exercendo a sua atividade. A ideia da lei é coibir naquelas situações do indivíduo que só empresta o nome, só, mais nada. A participação dele na empresa se restringe ao empréstimo do nome, ele não sabe nem do que se trata, né? E a gente sabe que ainda assim isso acontece. Mas
a lei vai dizer que, pela legislação, isso não seria possível. Tá? Ainda, ele detém aí atividade econômica, tá? Ou seja, exerce uma atividade econômica. Atividade econômica é aquela que tem finalidade lucrativa. E retornando ali ainda dentro do profissionalismo, quando falamos de 3 características, né, que vão caracterizar o profissionalismo, é habitualidade, pessoalidade e monopólio das informações. Monopólio de informações é a presunção de que a sociedade empresária ou o próprio indivíduo ali, ele tem, né, ele detém essas informações dos bens ou dos serviços que ele produz e faz circular, e ele os conhece, tá? Ele os conhece, inclusive, tá? Sabe da, das consequências de eventual defeito de fabricação, de colocar no mercado um produto defeituoso, por exemplo. Então, é aquele indivíduo de que ele tem as informações sobre os bens e os produtos que eles estão aí, que ele está fazendo circular na economia. Ok? E o empresário é uma atividade econômica, porque é uma atividade que tem finalidade lucrativa. Busca obter lucro para quem a explora. Tá? Vejam, aqui entra uma observação muito importante. Profissionais que agem aí, né, são chamadas profissionais intelectuais, que exercem as atividades intelectuais. Tá? Então, são atividades econômicas, porque têm uma finalidade lucrativa, porém elas não são exercidas de forma empresarial. Tá? E aí, quem são essas? Que atividades são essas? O parágrafo único do artigo 966 vai dizer que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária, artística, ainda com concurso de auxiliares ou de colaboradores, ou seja, ainda que eu tenha uma equipe formada, salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Tá? Então, vamos entender o que diz esse parágrafo. Né? Toda atividade profissional econômica organizada seria considerada empresa, com exceção desses serviços intelectuais. Mas vamos imaginar, podemos pensar em duas situações diferentes. Podemos pensar na atividade do médico. O médico abre ali a sua clínica, atende os seus pacientes, tem ali uma secretária, às vezes tem um outro colega atuando junto. Vejam, ele está desenvolvendo uma atividade intelectual? Está, uma atividade científica. Ele pode ser considerado atividade empresária? Grosso modo, lendo o parágrafo único, não. Mas agora vamos imaginar um médico que contrata e vai um pouco mais além e monta um hospital que vai prestar serviços da área da saúde e tudo mais. Veja, nós teremos ali também indivíduos prestando atividades de natureza científica, tá? Com vários auxiliares, vários colaboradores, tá? Porém, estão se organizando de forma a exercer uma atividade econômica, não é? Tá? Então, assim, se a ideia é a seguinte, a princípio, uma atividade intelectual, ela não é empresarial. Mas se ela preencher todos os elementos de uma empresa, ela se torna atividade empresarial, que é o que diz essa segunda parte desse parágrafo único. Então, esse parágrafo deve ser lido assim: a profissão intelectual, ela pode sim ser empresarial, se preenchidos todos os requisitos previstos no caput do próprio artigo, né, 966. Ok? Bom, o empresário, atos isolados, eventualmente exercidos, que não forem exercidos de forma empresarial, mesmo que tenham conteúdo econômico, não serão considerados aí em atos de empresário e, portanto, não estarão ligados à atividade empresarial. E aí é o que a gente disse, então, resumindo, se a profissão intelectual preencher todos os requisitos da atividade econômica organizada da empresa, ela se torna, então, atividade empresarial. Ok? Preencheu requisitos de empresa, se torna atividade empresarial. Não preencheu, vai estar fora, fica apenas como profissão intelectual. Mas o que muda, né? Estar ou não preenchido, se caracterizado como atividade econômica empresarial.
os efeitos, os benefícios, a legislação que vai ser aplicada. Aí, quando as coisas estão correndo tudo bem, a gente não pensa nas consequências. Mas o problema é quando as coisas desandam, né? Quando elas tomam um rumo diferente do desejado. Então, se eu precisar, por exemplo, pedir quando meu passivo for maior que meu ativo, e eu, de repente, tentar um prazo para negociar com os meus credores, não quero fechar, não quero ter o meu estabelecimento, minha atividade encerrada, quero dar continuidade. Posso pensar no Instituto da Recuperação Judicial, mas para poder se beneficiar da recuperação judicial, eu tenho que preencher alguns requisitos de empresa. Então, vejam, tem todo um efeito, poder ou não estar classificado como tal. Okay? Ainda dentro dos requisitos de empresário, que estamos extraindo do caput do artigo 966, tem ali que é aquele que exerce uma atividade organizada. E aí, a organização dessa atividade, ela requer a junção de 4 fatores para poder dizer, não, aqui existe uma atividade econômica organizada, que é a capital, tem recurso, tem investimento, mão de obra, insumos e tecnologia. Então, capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Ou seja, tem doutrina que vai dizer, Fábio Lhô Coelho, um grande clássico da doutrina de direito empresarial, vai dizer que se faltar um desses elementos, um desses fatores, não se fala em empresário. Tá? Vejam, mas é uma opinião até dele, mas em regra se entende que todos esses devem estar empregados, ok? Vejam, imagine uma situação que a gente pode imaginar. Um indivíduo que trabalha na rua vendendo comércio ambulante, tá? Ele trabalha por si só, tá? Essa ideia do Fábio Lhô de dizer que se faltou um requisito não preenche, atividade econômica organizada, então não seria empresário, ele usa até um exemplo como assim. Imagine um indivíduo que trabalha nas ruas, como ambulante, vendendo algum produto que ele faça. Que ele faça um produto, desenvolve lá um bolinho. Só que aí ele tem uma máquina que faz esse bolinho. E ele vende esse bolinho na rua, fatura 10 mil por mês vendendo esse bolinho na rua. Então, vejam, ele tem os ingredientes para fabricar o bolo, que são os insumos, tem a máquina que faz o bolo, que é a tecnologia, e tem dinheiro que está, inclusive, arrecadando. O que falta para ele? Mão de obra, que ele não está empregando diretamente, né, a mão de obra e tudo mais. Então, não seria considerado empresário, mas essa é uma opinião até isolada do Fábio Lhô. Um exemplo até bem fácil assim, de visualizar, porém, na prática, então, se segue a ideia de que tem que ter tudo isso junto para que seja considerado empresário. E ainda produção ou circulação de bens e serviços. Aqui, para ser empresário, para ser atividade empresarial, essa atividade tem que se voltar para a produção ou para a circulação de bens e serviços. E aí nós entramos numa outra análise de um outro elemento aí do direito empresarial, que é o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é aquele lugar, vamos assim dizer, não só o espaço físico, mas todo o conjunto de bens que são organizados para o exercício da atividade empresarial, seja feito por empresa, por meio de uma sociedade ou simplesmente por meio de um empresário. Então, o estabelecimento empresarial, ele é um complexo de bens que envolve um patrimônio material e imaterial. Então, vamos entender isso. O estabelecimento empresarial, então, ele é composto aí por bens de ordem material e bens de ordem imaterial. E aí, esses bens materiais são os bens corpóreos. Corpóreo, a ideia é corpo. Então, é o que eu vejo, o que eu pego. Isso são os bens materiais, bens corpóreos. Então, os bens corpóreos, a gente diz no direito civil que são os bens que mudam. Eles têm um espaço, eles têm corpo no mundo exterior. Então, exemplos de bens materiais do estabelecimento empresarial. Mercadorias, as instalações, máquinas,
utensílios, dinheiro, veículos, imóvel que a empresa tenha, seja ele locado ou seja de sua propriedade. Vejam, são aí bens que são essenciais à exploração da atividade econômica, da atividade empresarial, e são bens que têm a corpo, bens que têm existência física e eu os consigo ver no mundo exterior, ok? E vejam, muitas vezes a gente associa o estabelecimento empresarial apenas com o local onde a atividade econômica é exercida, tá? Só que não é só o local, é mais complexo. Então, como eu disse, tudo que envolve, todos os bens corpóreos integram o estabelecimento empresarial. E não só, também existem os bens imateriais, os bens incorpóreos. Tá? E aqui são as ideias, tá? As produções intelectuais, até mesmo o meu conhecimento, tá? O que eu produzo, o que eu invento. Tá? Então, são direitos que eu não consigo olhar e ver e palpar, que não tem corpo, da ideia de bens incorpóreos, mas que também integram e são considerados patrimônio do estabelecimento empresarial. E nós temos patente de invenção, né? Modelo de utilidade, marcas, desenhos industriais. Teremos um módulo só para estudar a propriedade industrial. Obras literárias, o ponto, o título do estabelecimento. Hoje, até pensando naquela ideia de teoria do mercado, né? Olhar a empresa à luz da realidade socioeconômica, da globalização econômica, perfis de redes sociais são considerados bens imateriais, bens incorpóreos. Né? Isso quer dizer que se eu vender o meu estabelecimento empresarial, no meu contrato de compra e venda do estabelecimento, até o perfil de rede social vai estar incluso, porque isso integra, isso compõe o estabelecimento empresarial. É claro que, se a gente está falando de um grande, né, um empreendimento que tem uma grande repercussão nessas redes, ok, senão não faz muita diferença, mas a ideia hoje se defende que quem está comprando, o adquirente do estabelecimento, pode pedir, pode pleitear, porque integra sim, entra aí no rol dos bens incorpóreos, bens imateriais. E aí um ponto que eu chamo a atenção, que tem uma regulamentação específica aí na legislação, é a questão do ponto comercial. Tá? O que é o ponto comercial? E aí nós temos até uma redação atual do artigo 1142 do Código Civil, que vai dizer que considera esse estabelecimento todo o complexo de bens organizados para exercício da empresa. Tá? Porém, vai dizer que estabelecimento não se confunde com o lugar, o local onde exerce atividade empresarial. Porque esse lugar pode, inclusive, ser físico ou virtual. Então, hoje tem e-commerce, é muito comum. Nem existe sede física, vamos assim dizer, para operacionalizar. É apenas o tal do virtual, o tal do e-commerce. Tá? E aí, como é que fica a questão do ponto? O ponto tem proteção. Tá? Há uma proteção do ponto comercial. Que se eu estou, então, onde eu exerço o estabelecimento físico, o prédio em si, ou ainda que na plataforma online, ele integra também os bens incorpóreos, tá? E eu preciso, ele tem regulamentação. Tanto que tem regulamentação que quando eu vou alienar esse estabelecimento, a gente fala que vou pagar o ponto, ou vou comprar o ponto, né? A ideia é eu estou comprando o quê? Eu estou comprando tudo que envolve a prática daquele negócio, o dia a dia daquele negócio, a fama que aquele negócio tem, a clientela que ele tem, a carta aí de clientes que ele tem, de pessoas que frequentam aquele lugar. Então, tudo isso está incluído quando eu falo na questão do ponto, ok? Bom, dito isso, é importante a gente pensar no caso de alienação, porque é um dos principais pontos aí de interferência jurídica, vamos assim dizer, nas relações comerciais, quando se fala no contrato de alienação do estabelecimento empresarial. Então, eu tenho um estabelecimento, quero vendê-lo, alguém que vai comprar. Eu vou fazer um contrato, esse contrato recebe um nome. Esse contrato se chama contrato de trespasse, tá? E não trespasses, é trespasse.
O contrato de trespasse é o contrato, portanto, de alienação do estabelecimento empresarial. E ele é um contrato solene, tem que ser aí feito por escrito, tá? E por meio dele, as partes estão alienando, transferindo a negociação do estabelecimento comercial. E tem uma regulamentação própria, tá? É uma regulamentação própria que está lá no artigo 1144 do Código Civil, que vai dizer o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento, porque às vezes eu não alieno, mas estou cedendo por um período para que alguém explore a atividade, mediante uma contraprestação, um arrendamento. Tá? Só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade no Registro Público de Empresas Mercantis e publicado em imprensa oficial. Ou seja, trata-se de um contrato, chama-se contrato de trespasse. Igual um contrato de locação chama contrato de locação, o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial se chama contrato de trespasse. Tá? Tem que ser feito por escrito, tá? Por escrito. Depois está dizendo que para ter validade perante terceiros tem que ser registrado junto ao Registro Público de Empresas Mercantis. A gente vai ver que é um órgão no qual há a inscrição desses atos, tá? E, enfim, não é requisito de validade esse registro, tá? Para o contrato ser válido, não tem que obrigatoriamente ser registrado. Só que essa publicação, esse registro, ela produz efeitos perante terceiros, tá? Então, não é que ela é um requisito de validade, mas ela é condição de eficácia perante terceiros. Só vai valer perante terceiros se houver esse registro na junta. Ok? Bom, e o que acontece no caso de compra e venda de estabelecimento empresarial, em que as partes celebram um contrato de trespasse? Temos que trabalhar a ideia da sucessão empresarial. Tá? O adquirente de estabelecimento, ele responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, e aqui entra a ideia dos livros, da questão do contábil, que tem que ser feito, do balanço e tudo mais, que é feito por contador. Tá? E o devedor primitivo fica solidariamente, ou seja, é o alienante, quem está vendendo, fica solidariamente obrigado, responsável, pelo prazo de 1 ano, tá? A partir, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos demais, né, da data do seu vencimento. Então, veja só, aqui nós estamos falando da seguinte situação, tá? Quando eu vou alienar um estabelecimento, e quem vai comprar principalmente, tem que ter um grande cuidado com a escrituração regular do empresário que está alienando. Tá? Por quê? Porque tudo que tiver escriturado, contabilizado, tiver lançado ali como dívida, tá? O empresário que está comprando, tá? Ele vai assumir. Porém, quem está vendendo, que é o empresário alienante, ainda se mantém vinculado solidariamente, obrigado então pelo pagamento dessas dívidas, pelo prazo de 1 ano, se for uma dívida que já estava vencida. Agora, por isso que é importante esse acesso, essa análise desses livros, para verificar se realmente tem dívida anterior ou não. Agora, se essas dívidas se vencerem, né, foram contraídas, mas ainda não estavam vencidas, ele continua também vinculado como solidariamente responsável, junto com o devedor primitivo aí, pelo período de 1 ano, a partir da data em que elas se vencerem. Ou seja, então nós temos a situação de dívidas que já estão contabilizadas, constam da escrituração regular do empresário alienante, elas são assumidas pelo empresário adquirente, mas elas são assumidas, e como é que elas ficam? Essas anteriores. O novo adquirente é o responsável, porém o empresário que vendeu para ele está solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas quem vai ter interesse, às vezes, em comprar um estabelecimento que tem dívida? Às vezes, esse é o diferencial do preço do negócio. O negócio é vendido a um preço menor, justamente em razão das dívidas, mas desde que sejam dívidas escrituradas, dívidas que são transparentes, estão aqui elencadas. Então, se a dívida já estiver vencida,
o prazo é de 1 ano a partir da data de publicação desse contrato, porque o contrato de trespasse também é publicado na imprensa, a partir do momento que se registra na junta, dá-se publicidade por meio da publicação na imprensa, ou se for uma dívida vincenda, 1 ano a partir da data do seu vencimento, ok? Vejam, então, o adquirente responde. Agora, o adquirente não vai responder pelas obrigações do alienante no caso de se ele comprar o estabelecimento que esteja em fase de recuperação judicial ou falência, porque aí são regras próprias do direito falimentar. E uma última informação importantíssima sobre cláusula de não concorrente, sobre o estabelecimento empresarial, é a análise da figura da cláusula de não concorrência. A cláusula de não concorrência, ela determina o não restabelecimento do empresário alienante naquele ramo de atividade, numa determinada área geográfica, por um determinado período de tempo. Qual o objetivo? Né? O objetivo é para que não haja essa concorrência, porque imaginem vocês, eu compro adquiro, né, um estabelecimento que já está em funcionamento. Meu objetivo é comprar, inclusive, a concorrência, né? Impedir que haja, ou seja, se eu quisesse explorar o mesmo ramo, eu poderia ter aberto meu próprio negócio. Mas pensando, não, eu vou tirar aquele atual de cena e vou ingressar no mercado, para tanto eu vou ter segurança de que ele não vai poder concorrer comigo naquele mesmo lugar por um período de tempo. Daí a ideia da cláusula de não concorrência. Então, o objetivo é evitar o quê? O desvio de clientela. Tá? E é normal que essa cláusula ela apareça de forma expressa. Então, as partes pactuam expressamente que não pode haver essa concorrência, de que o empresário alienante não pode se restabelecer por um período de tempo na mesma área geográfica. Tá? Porém, o que pode acontecer? De simplesmente esquecerem. E se ninguém falar, se essa cláusula não constar expressa do documento, do contrato, ela vai ter validade? Vai. Essa cláusula é uma cláusula implícita. O ideal é que ela esteja expressa, porém, se ela não estiver expressa, se subentende, é implícito ao negócio do estabelecimento de compra e venda do estabelecimento empresarial, que, mesmo que não haja autorização expressa, o empresário alienante não pode fazer concorrência ao empresário que está adquirindo o negócio no prazo de 5 anos subsequente a essa transferência. Tá? Então, vejam, é um prazo longo, tá? É um prazo considerado aí razoável, tá? Para fins de tutela, de evitar-se aí esse desvio de clientela, ok? Vejam, e com relação ao estabelecimento empresarial, temos que dizer também que há uma proteção ao nome. O nome empresarial, o nome que vai receber, o nome que o meu estabelecimento recebe, ele também vai ter a sua proteção prevista em lei. Inclusive, se for uma pessoa jurídica que tem um nome, existe até uma linha aí dentro do direito que estuda a possibilidade de ela ser vítima de crimes contra a honra, né? No caso, porque ela tem a sua imagem denegrida e tudo mais. Tá? Então, há também essa proteção ao nome do estabelecimento empresarial. É isso, finalizamos a nossa unidade 2, terminamos o módulo 1. Desejo a todos bons estudos e muito obrigada.